Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Estamos estudando a obra do professor, doutor, historiador André Leonardo Chevitarese, a obra Judaísmo, Cristianismo e Helenismo. Estamos aqui na parte que está falando no item 2, acerca da reflexão do capítulo 9 do livro do profeta Daniel. Já quero fazer um alerta aqui para qualquer estudante deste tema. O livro de Daniel é um livro que você deve lê-lo no contexto político-militar. As tensões que estavam ocorrendo no território palestino e o seu entorno. Ali, entre o século III e o século II a.C., antes da Era Comum, mais especificamente ainda, o período de Antíoco IV Epifânio, tá bom? Se você fizer uma leitura política, esquece toda essa questão bíblica, alegórica, messiânica, escatológica, faça uma leitura política. Na Bíblia de Jerusalém você vai encontrar excelentes comentários acerca desse período em que foi, vamos dizer assim, redacionado, produzido, escrito o livro do profeta Daniel, ok? Então vamos ler aqui este item 2 do livro do professor André Leonardo Chevitarese, logo no capítulo 1, nas reflexões acerca de Daniel 9. O contexto histórico em que se insere Daniel é bastante instável, com as posições políticas dos reis e das facções envolvidas variando consideravelmente de lugares. As duas datas propostas acima, 250 e 167 a 164 a.C., apontam a existência de pelo menos dois autores situados temporalmente entre o intervalo de duas gerações. Ambos sentem as fortes pressões externas sobre Jerusalém, já que a todo momento são mencionados, direta ou indiretamente em suas narrativas, soberanos estrangeiros intervindo na vida dos habitantes da cidade santa. Tá vendo? Quando você tira a lente teológica e coloca a lente histórica sobre o texto, ou seja, entendendo o contexto em que essa obra foi produzida, você começa a entender as reais intenções do autor, do que realmente que ele está falando, do que ele está tentando dizer, das tensões políticas, das intervenções que estavam acontecendo em Jerusalém. Era o olhar do medo de quem estava no território de Jerusalém para aquilo que está acontecendo fora. E aí, será que estas guerras, estas alternâncias no jogo do poder vão nos prejudicar, vão nos auxiliar? Vamos lá. Um pequeno e rápido esboço do contexto histórico da Judéia será importante, nesse sentido, para situar o referido livro. Esta região foi palco de violentas tensões entre facções judaicas rivais. Estes enfrentamentos podem ser vistos como resultados de ações externas que se ramificaram internamente. Estas ações externas se inserem no campo da política internacional, já que Coele, Síria, foi objeto de intensa disputa militar entre os impérios Seleucida e Ptolomaico ao longo do terceiro século. Estas disputas estão materializadas nas várias guerras sírias. Esta intensa movimentação internacional ajuda a explicar as tensões internas em que as famílias judaicas dominantes e poderosas se organizam
em facções pró-seleucidas e pró-ptolomaicas. Então, isto é de extrema importância para que nós venhamos a entender. Inclusive, um conselho que eu dou a vocês também é que leiam o primeiro e o segundo livro dos Macabeus. Também, conselho que eu dou, leiam o livro do profeta Zacarias. Então, estas literaturas, livro do profeta Daniel, primeiro e segundo livro dos Macabeus e livro do profeta Zacarias. Estas literaturas, sendo observadas do ponto de vista histórico e do ponto de vista das tensões políticas que na mente do escriba ele está gerando aquelas alegorias para não fazer citações diretas, quando você começa a encaixar o contexto histórico e tirar a questão, vamos dizer assim, mítica, alegórica, simbólica do texto, você consegue entender a real questão ou as reais questões e motivações que estão na mente do autor, tá bom? Elas buscam, em termos palpáveis, o controle político e econômico. Aí você pode ver que são os Macabeus que irão originar a dinastia dos Hasmoneus. No campo político, elas brigam pela liderança e autoridade sobre a comunidade. No campo econômico, elas lutam pelo controle das finanças e da coleta de impostos, com forte ênfase nos ganhos econômicos e nos privilégios. Exatamente isto. É muito importante eu reforçar para vocês a informação que sim, a motivação inicial desses problemas, desses conflitos, estão entre as elites. Existe alguém, um escriba, o autor, que ele está redacionando o livro sobre camadas. Ele está vendo o contexto, ele tem uma perspectiva ou uma preferência do que poderia acontecer, do que viria a ser esse futuro, seja induzido por quem está pagando para a formulação do escrito ou de maneira, vamos dizer assim, autônoma. Mas ele está ali, projetando também estas expectativas no texto. Além de, é claro, estar ali inserindo o contexto apocalíptico, porque é inegável. A literatura apocalíptica também ela está inserida em uma percepção, vamos dizer assim, um enraizar de uma situação política ocorrente, uma situação política que está acontecendo. Até porque política e religião, para estas facções na antiguidade, era uma coisa só. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk.